Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, 13 de maio de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Teremos na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Também teremos a participação do nosso amigo Daniel Camporini, trazendo a história de rádio. E também teremos diversas outras informações sobre o mundo do rádio e as notícias de ex. Que você merece. Voz de Vietnã transmite su programación en idioma español de las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 11.885 kHz y de las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 11.885 kHz. Radio Voz de América transmite su programación en idioma portugués para África de las 16:30 hasta las 18:30 horas UTC en 13.630 y 17.655 kHz. Radio 9 de Julio de São Paulo, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 hora hasta las 0 hora UTC en 9.820 kHz. Radio Brasil Central RBC de Goiás, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 4.985 y 11.815 kHz. Radio Nacional de Amazônia, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 6.180 y 11.780 kHz. Radio Clube de Pará, de Belém de Pará, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de la 00 hasta la 00 hora UTC en 4.885 kHz. Radio Inconfidência de Brasil transmite su programación en idioma portugués de la 00 hasta la 00 hora UTC en 6.010 y 15.190 kHz. Radio Voz Missionária de Brasil transmite su programación en idioma portugués de la 00 hasta la 00 hora UTC en 9.665 kHz. Radio Rebelde transmite su programación en idioma español de la 00 hasta la 00 hora UTC en 5.025 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para África de las 8:30 hasta las 10:30 horas UTC en 17.520 kHz. De las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 9.705 kHz. De las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 7.365 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para Brasil de 1 hasta la 1:30 hora UTC en 7.305 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma español de 1:30 hasta las 2 horas UTC en 7.305 kHz. Radio Praga transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 2 hasta las 2:27 horas UTC en 9.955 kHz. De las 2:30 hasta las 2:57 UTC en 5.010 kHz. De las 4:30 hasta las 4:57 horas UTC en 5.800 kHz. Y por fin de las 11:30 hasta las 12 horas UTC en 5.010 kHz. Radio Progreso transmite su programación en idioma español de las 0:30 hasta las 4:02 horas UTC en 4.765 kHz. Radio República transmite su programación en idioma español de 1 hasta las 3 horas UTC en 9.490 kHz. Radio Eslovaquia Internacional transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 0:30 hasta la 1 hora UTC en 5.010 kHz y de las 2:30 hasta las 3 horas UTC en 9.955 kHz. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma español de lunes a viernes de las 15 hasta las 23 horas UTC en los 11.670 kHz para África Ocidental y Atlántico Sur y en 15.520 kHz para Oriente Médio, Índico y Gran Sol.
de lunes a viernes, de las 18 hasta las 12 horas UTC, en 11.940 para Sudamérica y en 17.855 kHz para Norteamérica. A los sábados y domingos, de las 14 hasta las 22 horas UTC, en 11.670 kHz para África Ocidental y Atlántico Sur, en 11.940 kHz para Sudamérica, em 17.855 kHz para Norte-América e, por fim, em 15.520 kHz para Oriente Médio e Índico. Antônio Avelino, desde Caruaru, Pernambuco. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. Amigos, tivemos aí horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, trazendo aí sempre informações precisas para todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco na nossa programação. Vamos à primeira notícia de X de hoje, trazendo informações sobre o nosso concurso de onda média, que vai até o próximo domingo, dia 15. Então, o evento teve início dia 7, na passada, sexta-feira, às 21 horas no Brasil, que já era 0 hora UTC, e vai seguir até às 23 horas e 59 minutos UTC, do próximo dia 15 de maio, ou seja, o próximo domingo, abrangendo a faixa de frequência de 520 a 1.710 kHz. Todos os amigos que desejarem participar, basta fazer os seus logs e enviar até o dia 29 de maio de 2022. Todos os participantes receberão certificado aí pela sua participação no nosso concurso. Além dos certificados, as premiações serão primeiro, segundo e terceiro lugar, medalha e boletim do Deixa Clube Sem Fronteiras, certo? Outra informação interessantíssima é que o QTC da Labre estará sempre sendo emitido a cada primeiro domingo do mês. Esse mês foi o último dia 1º de maio e agora vai ser o próximo no mês de junho, certo? Então, eventos e notícias gerais sobre o radioamadorismo, aniversariantes do mês e a lista das repetidoras. Ok, amigos? Então, a faixa de frequência de 7.080 kHz, 40 metros, às 18 horas UTC. Também em breve terá em VHF e DMR. Aí é o QTC da Labre Bahia. Ok, amigos? Então, mais uma informação interessantíssima aí para os amigos radioamadores. E também outra notícia que nos chega da Europa é que a Atlantic 2000 estará no ar neste sábado. A Atlantic 2000 estará no ar neste sábado, 14 de maio, das 19 às 20 horas UTC, em 3.955 kHz via o canal 292. As transmissões estarão disponíveis ao mesmo tempo no radioatlantic 2000.free.fr. Os informes de recepção podem ser enviados a atlantic2000international@gmail.com. Ok? Então a todos, muito boas escutas e não deixe de visitar o site da Rádio Atlantic 2000.free.fr. Bom, amigos, agora vamos ouvir a história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini. Hoje ele traz a história sobre a rádio na Namíbia, ok? Então vamos ouvir. A melhor programação, o que você merece. Como ha sucedido en muchas naciones jóvenes independizadas en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, los archivos sonoros de las que hoy son sus emisoras nacionales no abarca solo al sistema de transmisiones, también al del propio país. En el caso de la actual Namibia, esto no ha sucedido porque jamás existió un servicio radial interno, y es así que hoy no hay un relato de la etapa colonial, y mucho menos de los años de represión. Primero fue Alemania con su imperio colonial y luego la administración de Sudáfrica con las políticas del apartheid con todas sus ramificaciones sociales y políticas.
La invasión colonial alemana en la primera parte del siglo pasado ha dejado una herencia muy marcada. Esto es notorio en los nombres propios y la arquitectura en las ciudades más importantes, pero esta influencia también ha llegado a las esferas culturales y lingüísticas. Aún hoy se edita un diario totalmente redactado en idioma alemán, una verdadera curiosidad en el continente africano. La ocupación sudafricana por mandato de la Liga de las Naciones también ha dejado sus huellas, especialmente en la imposición del idioma Afrikaans, que aún es muy empleado en la educación, en espacios gubernamentales y en la población rural, que no es muy numerosa, pero sí económicamente fuerte. En este caso, también hay prensa escrita en este idioma, impuesto por Sudáfrica. Ambas comunidades siguen manteniendo fuertes lazos con estas culturas foráneas impuestas a los habitantes originarios de Namibia. La radiodifusión de Namibia no escapa a esta influencia. La Corporación de Radiodifusión de Namibia presenta programas en idioma alemán y afrikaans para habitantes de segunda o tercera generación en el país que siguen aferrados a esas culturas. Las únicas transmisiones de radio audibles en el territorio de África del Sudoeste eran las originadas en Johannesburg y solo eran los servicios en idioma inglés y afrikaans. Hier ist der Südwestafrikanische Rundfunk. This is the all-night service of Radio South West Africa on shortwave and on FM. In unserem Nachtprogramm bringen wir Ihnen bis 6 Uhr Musik für jeden Geschmack. Dit is de Diordandienst van Radio Zuidwest Afrika. Recién en 1969, la Corporación de Transmisiones Sudafricanas decide instalar allí 3 emisoras de frecuencia modulada: Radio Bambo, Radio Herero y Radio Damaranama, en lenguas vernaculares. En 1976 se agrega a esta lista Radio Kavango, que por razones estratégicas y políticas es instalada en la zona fronteriza con Angola. This is Rundu. This is Radio Kavango, the regional service of the Namibian Broadcasting Corporation in Rundu, transmitting on FM 89.6 MHz. Ya desde 1965, el movimiento político independentista Organización del Pueblo de África del Sudoeste, conocido por la sigla de ZWAPO, había comenzado a presentar a través del servicio exterior de Radio Tanzania en Dar es Salaam un programa de 1 hora conocido como La Hora de Namibia, el que luego también fue puesto al aire por Radio Zambia. En 1974 el programa cambia de nombre y pasa a identificarse como La Voz de Namibia, y a la lista de países que lo propalan se agregan Angola, Congo, Etiopía, Madagascar y Zimbabue. And fellow freedom fighters, you are still in tune with the voice of Namibia, coming to you from the external service of Radio Zambia here in Lusaka. Now a short summary follows in Nama. Read by yours, ever in the struggle, Sari Aces. Kohauto, Timora Satitu Kamado, next again, one stop, then voice. En mayo de 1979, la Corporación de Transmisiones de Sudáfrica abandona el territorio y nace así la Corporación de Transmisiones de África del Sudoeste, la que por razones estratégicas retiene al personal que hasta ese momento participaba de las transmisiones y que había sido entrenado en Johannesburg, incluido su administrador general. Como suele suceder en todos estos casos, la transición hacia la independencia del territorio no fue sencilla. Las transmisiones en la onda corta se realizaban con 2 transmisores de 100 kilovatios en los idiomas inglés, alemán y afrikaans, y recién comenzaron muy tímidamente en 1981 retransmitiendo todos los programas sudafricanos. Las primeras frecuencias empleadas fueron las de 3270, 4965, 7190 y 9650 kilociclos. Luego de la independencia, la emisora nunca presentó servicios al exterior. Sus ondas cortas tan solo retransmitían los programas locales de onda media.
Algunos de los servicios vernaculares emplearon la onda corta, tal es el caso de Radio Damaranama y Radio Herero, las que además poseían frecuencias en la onda media, que también llegaban a los 100 kilovatios de potencia. Bajo la autoridad del administrador general nombrado por Sudáfrica, la corporación operaba 9 estaciones de radio étnicas que presentaban programas en inglés, afrikaans, alemán y 6 servicios en lenguas vernaculares, con el servicio nacional transmitido solo en inglés y afrikaans. En marzo de 1985, el 85% de la población tenía un servicio de radio en frecuencia modulada con 31 emisoras distribuidas en todo el país. Die Zeit, es ist 18 Uhr. Hier ist der Südwestafrikanische Rundfunk. Wir senden auf Ultrakurzwelle sowie bis 19 Uhr und mit Ausnahme von Mittwochs von 22 Uhr bis 23 Uhr auch über Kurzwelle. Und zwar auf der Frequenz 3290 kHz im 90 Meter Band. Die Nachrichten vom SWAL. Windhoek. Der Vorsitzende des ausführenden Komitees der Administration für Weiße Pretorius hat heute einen Zusatzhaushalt in Höhe von über 30 Millionen Rand vorgelegt. El 21 de marzo de 1990, el territorio se independiza y pasa a llamarse Namibia, y la organización radial, ya como Corporación de Transmisiones de Namibia, incorpora personal que había pertenecido al movimiento del SWAPO y posee la mayoría de sus estudios en Windhoek, la ciudad capital. This is Radio Namibia, broadcasting on FM from Windhoek. Welcome to today's transmission. We wish you good listening. Básicamente, la estructura de la actual organización ha cambiado muy poco de la originalmente instalada por los sudafricanos, al mantener el monopolio de las transmisiones. Desde Munro, Buenos Aires, República Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Realmente, a cada edição, nosso amigo Daniel Camporini vem trazendo notícias espetaculares aí sobre a história do rádio mundial. Ok? Em especial hoje ele trouxe a história da rádio Namíbia. E como várias teve suas influências em alguns países de potência mundial, como a Alemanha, com a Deutsche Welle, alguns países pela Voz da América, outros pela BBC de Londres, e assim teve várias emissoras de países de potência aí no período da Guerra Fria, ok? Mas agora vamos ouvir mais algumas informações de X e vamos trazer a informação do Guia Global de Rádio, verão 2022. Em tempos de crise, os radioamadores ligam seus rádios e sintonizam as bandas de ondas curtas da Rádio Global para obter contexto, perspectiva e percepção de eventos ao redor do mundo. Com a guerra russo-ucraniana em fúria e as tensões continuando a aumentar em outros pontos críticos ao redor do mundo, os entusiastas do rádio seguem as últimas notícias da linha de frente usando transmissões de ondas curtas e outros serviços de rádio. Você também pode acompanhar esses eventos internacionais como os profissionais fazem, mas precisa de um guia de rádio preciso e abrangente para saber onde e quando sintonizar para ouvir a ação. A TEAC Publish ou TIC Publish tem o orgulho de anunciar o lançamento de um recurso de rádio tão importante, o e-book Global Radio Guide
GRG, a 18ª edição, verão 2022, da autora best-seller da Amazon, Gayle Van Horn, Whisky 4 Golfo Victor Hotel. Este e-book da Amazon é o seu ingresso para fazer uma turnê pelas bandas internacionais da Global Radio. O coração desta postagem é um guia de estações, frequências de 24 horas com os últimos horários de transmissão do verão A22, que vai de 27 de março de 2022 a 29 de outubro de 2022. Para bandas AM selecionadas, ondas longas e todas as estações de rádio de ondas curtas, conhecidas, entre tantas outras. Este recurso exclusivo é a única publicação de rádio que lista horários que incluem todos os serviços linguísticos mundiais, frequências e áreas-alvo para mais de 500 estações de rádio em todo o mundo. A novidade nesta 18ª edição do GRG é uma reportagem de capa sobre o ressurgimento da transmissão de ondas curtas na Europa Oriental por Ken Heitze, editor da revista The Spectrum Monitor. Olhando para trás no tempo para outra invasão russa da Europa Oriental, a invasão da Tchecoslováquia em 1968, Ken encontrou muitos paralelos com a audição de ondas curtas naquela época e agora. Fred Waterer, regular do GRG, explora em detalhes a linha de vida de transmissão de ondas curtas por emissoras de todo o mundo para levar informações à Ucrânia. Se você estiver interessado em ouvir estações de rádio AM distantes, 2 artigos sobre os iniciantes em AM da Lloyd Van Horn e o projeto de construção de antena W4LVH o ajudarão a ampliar seus horizontes. O editor do Boletim Semanal de Propagação da ARRL, Ted Cook, o Kilo 7 Romeo Alpha, explora vários recursos de rádio em seu rádio 101 Guide to Radio Propagation. Os recursos modernos da escuta de ondas curtas em rádio de crossover completam a seção de recursos desta edição. Incluída nesta nova edição estão colunas regulares com as últimas notícias do rádio, listas de programas de X, de ondas curtas e sites de estações de rádio na internet. Há também artigos introdutórios para iniciantes em bandas de rádio de ondas curtas e novas frequências, serviços, adicionados à lista exclusiva de Take Action Band da estação de rádio HF sem transmissão. Independentemente do idioma que você fala, os ouvintes da Rádio Global são regularmente entretidos com perspectivas únicas sobre eventos, música, cultura, história e notícias de outros países que você não verá ou ouvirá em seus canais de transmissão local ou nacionais. As transmissões da Rádio Global não são restritas por fronteiras de país ou oceano e podem viajar milhares de quilômetros, alcançando milhões de ouvintes em todo o mundo, agora em mais de 300 idiomas e dialetos diferentes. Com este guia você pode ouvir regularmente estações de transmissões de ondas curtas em vários idiomas de pontos de acesso como China, Cuba, Índia, Irã, Coreia do Norte e do Sul, Taiwan e muitos outros países. Quer utilize um receptor de rádio de ondas curtas ou uma ligação à internet. Este recurso de rádio exclusivo permite-lhe saber quando e onde ouvir estações de rádio em todo o mundo. Este livro atrairá radioamadores, entusiastas de rádio de ondas curtas, agências de notícias, fãs de notícias, educadores, aprendizes de línguas estrangeiras, expatriados ou qualquer pessoa interessada em ouvir uma visão geral das notícias do mundo e dos principais eventos à medida que acontecem. Quer você monitore transmissões de rádio de ondas curtas, operadores de rádio amador ou comunicações aeronáuticas, marítimas, governamentais, militares, no aspecto do rádio de ondas curtas, este livro tem as frequências para ajudá-lo a ouvi-lo e a ouvir em seu rádio. O guia de rádio global da TIC Publishing realmente traz o mundo para você. Bom, amigos, essa é a dica
desse importante livro que está aí disponível à venda na Amazon, certo? Então fica aí, o Guia Global do Rádio Verão 2022. Mas agora vamos fazer aquela viagem no tempo e ouvir o intervalo do sinal da Radio Canada International, ou Rádio Canadá Internacional. E em sequência vamos ter aí dois pequenos spots, que de certo modo partem do programas da Rádio Canadá em 4 de junho de 1985 e outro o final da transmissão em espanhol da Rádio Canadá em 26 de junho de 2012, ok? Então vamos ouvir e viajar no tempo na Rádio Canadá Internacional. Programação, o que você merece. Melhor programação, o que você merece. Radio Canada International. 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 This is Radio Canada International on the air with a program of particular interest to Canadians abroad. The World at 6 and As It Happens from the National Domestic Network of the Canadian Broadcasting Corporation are transmitted to Europe on 6170 kHz, 7230, 11960, and 15325 kHz from 22 to 22:59 hours Coordinated Universal Time, Monday to Friday. The World at 6 and As It Happens, news and public affairs from Canada. The World at 6. Good evening from the National Newsroom of CBC Radio. This is Bob Oxley. And I'm Russ Germain. In the news tonight, there's colorful language in the Commons as John Crosby defends his two sons. Also in the news, the Conservative minority government in Ontario makes some astonishing promises, none of which is likely to keep it in power. Premier Levesque stays away from question period after yesterday's Liberal by-election sweep. And the press and the military, can they get along on the battlefield? Now, Russ, to our top story. It was one of the most extraordinary performances ever seen in the House of Commons. An enraged John Crosby, Federal Minister of Justice, going after the opposition on the question of his two sons doing legal work for the government. To vote against the Tories in the next election. And the Federal Minister of Fisheries says accusations that some of his employees took bribes is a blot on Canada's reputation. After hours of meetings with his officials, John Fraser hasn't been able to get to the bottom of the matter. That's it for Tuesday, June 4th. The World at 6 from the National Newsroom of CBC Radio. This is Bob Oxley. And I'm Russ Germain. Good night. Good night. The World at 6 and As It Happens from the National Domestic Network of the Canadian Broadcasting Corporation are transmitted to Europe on 6170 kHz, 7230, 11960, and 15325 kHz from 22 to 22:59 hours Coordinated Universal Time, Monday to Friday. The World at 6 and As It Happens, news and public affairs from Canada. From coast to coast on CBC Radio and around the world on shortwave, this is As It Happens.
I'm Elizabeth Gray. Good evening. I'm Chris Henry. Tonight, Is being premier better the second time around? Robert Bourassa is dying to find out, but the PQ brass warns us not to give him up for dead yet. Dismantling Britain's welfare state. Is the Iron Lady turning back the clock? Fishing for trouble in the bureaucracy. Fisheries Minister John Fraser searches out charges of corruption. Who all's been telling American secrets to the Soviets? Spying may have been a soft touch in the U.S. Navy. Private lives causes a public flop. The Actors Union has shut down the Vancouver Playhouse for casting a Brit. As it happens, the Tuesday edition, radio, where the show always goes on. Quebec Liberal leader Robert Bourassa and his supporters were exuberant today. Their sweeping victory in 4 provincial by-elections last night leaves the Parti Québécois Bueno, muy bien. No nos queda otra, efectivamente, que seguir siendo optimistas. Paloma, yo te voy a hacer un mensajito. Bueno, sí, decir gracias nuevamente a todos nuestros oyentes, pero voy a decir en francés. ¿Qué te parece? Adelante. Ceci a été le dernier programme en 11 postes de Radio-Canada Internacional. Este ha sido el último programa en onda corta de Radio-Canada Internacional. Hasta que el final, pero es el principio de nuevo. ¿Qué te imaginas? Sí, pues the Friends of Radio International, Friends of Canada all over the world, this was the last program in shortwave by Radio Canada International. Este fue el último programa, 67 años de transmisión por onda corta de Radio Canadá Internacional. En los controles técnicos esta noche estuvo Antoine Rachón, aquí en los estudios, Nora Díaz, Luis Laborda, Pablo Gómez Barrios y todo el equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Pórtense bien, y si se portan mal, no llamen, que no llamen. Los teléfonos todavía siguen vigentes, así que este es una despedida, no con un adiós como decían los oyentes, sino hasta pronto y hasta siempre. Adiós, chao. Chao. Están escuchando Radio Canadá Internacional. A partir del 25 de julio de 2012, Radio Canadá Internacional estará disponible solamente en la web. Acompáñenos en esta nueva experiencia en rcinet.ca. No se olviden, Radio Canadá Internacional ya dispone en la dirección rcinet.ca. بعد لحظات عبر راديو كندا الدولي إلى إعادة بث للقاءات ومقابلات وتقارير وموسيقى في برنامج يتميز بالتنوع. للحصول على المزيد من المعلومات زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت rcinet.ca. راديو كندا الدولي أمير خدم يحييكم ويقدم إليكم آخر نشرة للأخبار عبر الأسئلة، لكن يمكنكم متابعتنا على شبكة الإنترنت. استغل النشرة بالموجز. الإعلان عن فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte dos últimos minutos da transmissão em espanhol da Rádio Canadá Internacional do dia 24 de junho de 2012. No dia 25 ela já não transmitia mais em ondas curtas para o mundo, apenas seu site na internet, ok? Realmente muito interessante esses áudios que nos recordam bons tempos na Rádio Canadá, onde tivemos pela parte do espanhol Canadá e las Américas, e tantos outros, Castor Mensajeiro, e tantos outros programas, como também tivemos Canadá Direto em português, muitas recordações da Rádio Canadá Internacional. Ela sempre foi muito bem quista por todos os radioescutas, ela sempre mandava muito material informativo. Uma pena realmente
o governo ter cortado as transmissões aí em ondas curtas para o mundo da Rádio Canadá Internacional. Ela faz parte da CBC, lá do Canadá, ok? Então, amigos, vamos agora aos abraços. Mandando um alô aqui para os amigos e abraço também ao mesmo tempo ao Joel, lá para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ao nosso amigo aqui, Marcos, lá por Campinas, ok? Seja muito bem-vindo. Também ao nosso amigo Marcos Auros Barbosa, aqui por Recife, Pernambuco. Ao Neuci Remedibilidade Sentada do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao Gernem Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao nosso amigo Gabriel, que está ligado conosco lá na Bahia. Deixa-me ver quem tem mais por aqui. Nosso amigo Rogério Krieger, lá pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Santiago, que está ligado conosco lá por Natal. Acho que, se não me engano, mais precisamente em Crato. Não, Crato é Ceará. Depois eu vou confirmar com ele aqui só a cidade. O nosso amigo Santiago. Ao Érico Tavares, lá pela cidade de Paudalho, nosso Pernambuco. Ao Nestor Braga, pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, também nosso Pernambuco. Ao nosso amigo Paulo Victor, que está ligado conosco lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Ao Marcos André, ligado conosco aqui pela cidade de Caruaru. Ao Paulo Henrique, também ligado conosco aqui em Caruaru. Deixa eu ver quem mais aqui. O nosso amigo Ivanildo Dantas, lá por São Paulo, que seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Félix, ligadinho conosco também lá por São Paulo. Ao nosso amigo Diogo Furlan, ligado lá pela cidade de Campinas. Deixa eu ver quem mais por aqui. Nosso amigo Saulo, ligado conosco também lá pela Bahia. Sim, complementando a informação, nosso amigo Saulo informa que dentro de mais alguns dias estará ativa novamente a rádio a rádio Brasil Sem Fronteiras. Ok, amigos, aguardem aí. Está sendo feito novos testes com novos transmissores e uma nova frequência, e logo estaremos informando por aqui. A rádio Brasil Sem Fronteiras estará no ar novamente aos fins de semana, ok? Deixa eu ver quem mais por aqui também. Ao nosso amigo Herblay Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina. Ao Orton Marcos, lá pela cidade de Formiga, Minas Gerais. Ao Oswaldo Beruto, lá pela cidade de Belo Horizonte, também Minas Gerais. E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco na nossa programação. Vamos agora ouvir um áudio sobre as ondas de rádio ao redor do mundo. Aí uma matéria interessante, trazida pelo engenheiro eletricista e pós-graduado em sistemas de telecomunicações, o Paulo Rockel. Okay? Muito interessante a abrangência, esse áudio que eu coletei de um vídeo no YouTube e gostaria de compartilhar com os amigos. Muito interessante as informações que ele traz. Vamos ouvir. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, em serviço público da Esso, brasileira de petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Há 50 anos, a televisão ainda não era tão difundida como nos dias de hoje, e as pessoas ouviam mais rádios. Eu me lembro que meu pai costumava ouvir os noticiários de rádio de São Paulo, Rio de Janeiro, A Voz da América, que era um noticiário transmitido em português de uma emissora que ficava em um país da América Central, bem distante. Ainda não havia rádios FM, ou seja, modulados em frequência, eram rádios AM. Mas a característica que possibilitava essas emissoras de rádio alcançar longas distâncias é a faixa de frequência em que operavam, as chamadas ondas curtas, ou HF.
São transmissões de rádio que ocorrem em frequências de 3 kHz a 30 kHz. Nesta faixa, dependendo das condições atmosféricas, as transmissões de rádio ricocheteiam na ionosfera. É uma camada ionizada da atmosfera terrestre que fica em altitudes muito elevadas. Elas ricocheteiam, ou seja, elas batem e voltam, e ao descerem, elas rebatem na Terra e sobem novamente para a camada ionizada, espalhando-se dessa forma em zigue-zague até atingir distâncias enormes, contornando a superfície do globo terrestre. Os radioamadores sabem explorar esses recursos de transmissão. No livro 100 Dias entre Céu e Mar, de Amir Klink, a frenética comunicação que havia entre ele e os radioamadores, espalhados por todos os continentes da Terra e pelos mares também, percebemos que Amir Klink, isolado em seu barquinho no meio do Oceano Atlântico, desfrutava da companhia de todo esse pessoal, mestre em lidar com as frequências de rádio e ondas curtas. Estamos nos referindo ao passado. Não que hoje não haja mais radioamadores que se comunicam em HF, ou rádios comerciais que noticiam nesta faixa de frequência. Claro que há, mas a tecnologia de telecomunicação evoluiu muito nos últimos 50 anos e temos ao nosso dispor sistemas mais estáveis que incorporam outros dados na transmissão, além de sons que era só o que se conseguia nas transmissões de rádio em HF. Um dos problemas que os engenheiros se deparavam para melhorar o sistema de comunicação ao redor do mundo é que precisavam aumentar a frequência de transmissão, mas com isso perdia-se a propriedade de radiação eletromagnética dela ricochetear na camada ionizada. O sinal de áudio em frequência mais alta, como na faixa de VHF ou UHF, ele se perde no espaço, atravessa a camada ionizada e vai embora, ao infinito e além. Sem a propriedade de reflexão na camada ionizada, a comunicação por rádio nas faixas de VHF e outras mais altas só é possível quando uma antena enxerga a outra antena. Se houver algum obstáculo no percurso do sinal, perde-se a comunicação. Como a Terra é redonda, no formato de uma esfera, a própria curvatura da Terra funciona como um obstáculo para a comunicação de longa distância em VHF, como em UHF ou outras frequências mais altas. No controle de tráfego aéreo aqui no Brasil, atualmente as aeronaves se comunicam entre si e com os centros de controle por VHF. Aí podemos perguntar, como uma aeronave que sobrevoa Londrina, no Paraná, por exemplo, consegue se comunicar com o controle Campo Grande, aqui onde nós estamos, com rádio VHF? Certamente, por mais alto que esteja a aeronave, a antena dela não enxerga a antena da torre do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para tornar possível essa comunicação, não só nessa região que estamos falando, mas na maior parte do território brasileiro, há uma malha de antenas retransmissoras. Em nossa região, há uma dessas antenas no município de Jaraguari, a 40 quilômetros de Campo Grande. Escolhe-se um local de relevo mais alto, instala-se ali a antena e instala-se a muitos quilômetros de distância outra antena, de modo que os sinais de rádio eles viajam por essa malha de antenas retransmissoras.
permitindo a comunicação e o controle de tráfego aéreo no espaço aéreo brasileiro. Nas aeronaves mais antigas, é bem visível a antena de rádio HF. Parece um varal de estender roupas, que vai do topo do estabilizador vertical até o teto da cabine dos pilotos. Neste helicóptero, não teve comprimento suficiente para pôr a antena esticada. Então ela ficou assim, em zigue-zague, contornando o tail boom. Havia um problema na comunicação em HF, porque nem sempre era possível de se estabelecer contato. Dependia das condições atmosféricas. Durante o dia era sempre difícil. A intensidade do sinal oscila muito com a variação da camada ionizada. Enfim, optou-se nas últimas décadas pelo uso da faixa VHF, mesmo sem a propriedade de contornar o globo terrestre, porque em VHF não ricocheteia na camada ionizada da atmosfera, mas com os recursos tecnológicos atuais, que já mencionamos, esse problema foi contornado e assim ficou bem melhor a comunicação. Outra revolução que ocorreu nas telecomunicações de grandes distâncias foi a comunicação via satélite. Veja o exemplo a seguir. Essa é uma antena parabólica que capta sinais de televisão via satélite. Ela está apontada para o satélite Star One C2, que é um satélite brasileiro que transmite os sinais de televisão. O satélite ele está posicionado a 36 mil quilômetros de altura. Imagina, nós estamos em Campo Grande, daqui a São Paulo são 1000 quilômetros, ou daqui a Curitiba são 1000 quilômetros. Então a altura desse satélite é 36 vezes esta viagem de Campo Grande a São Paulo. Aqui em Campo Grande, as antenas parabólicas sintonizadas neste satélite, ela tem essa inclinação. Se nós estivéssemos, por exemplo, em Porto Alegre, que é mais ao sul, essa inclinação estaria mais voltada para o horizonte, porque o satélite ele estaria mais baixo. Ao passo que se nós estivéssemos, por exemplo, em Belém do Pará, que é uma cidade que está quase sobre a linha do Equador, a antena parabólica ficaria na horizontal, apontada para cima, na direção do satélite. Este satélite, o Star One C2, ele é um satélite geoestacionário. Por que geoestacionário? Exatamente porque ele está parado em relação a nós aqui na Terra. Evidentemente que um satélite ele não pode ficar parado no espaço, que ele cairia na Terra pela atração da gravidade. Mas como a Terra gira, ele também gira no movimento angular igual ao da Terra. De forma que à medida que nós avançamos do leste para o oeste no giro da Terra, o satélite também faz esse movimento de órbita em torno da Terra e dessa forma ele está sempre na mesma posição em relação a nós. Os sinais que chegam aqui deste satélite, Star One C2, essa área do prato parabólico é atingida por esses sinais de radiofrequência. E ele funciona, o prato parabólico funciona como uma lente de aumento, porque é parabólico, de forma que o sinal que atinge aqui, como o prato é curvo, ele reflete para cá. O sinal que atinge aqui, ele reflete para cá. De modo que essa peça, que é o LNB, essa peça é que é verdadeiramente a antena. Ela capta os sinais do satélite, que todos os sinais que atingem esse prato
redirecionados para o LNB. E aqui então ele converte os sinais eletromagnéticos em sinais elétricos, que é transmitido por este cabo ao receptor de televisão que está lá embaixo. Bom, amigos, tivemos aí essa introdução às informações das ondas curtas, das ondas do rádio de modo geral. Depois eu vou postar nos grupos o link desse vídeo que ele passou essas informações, e aí os amigos poderão acompanhar na íntegra essa matéria muito interessante em relação às ondas do rádio que se propagam ao redor do mundo e que com as novas tecnologias também foi possível realmente abranger todo o globo, ou seja, dar uma volta no globo com o sinal de rádio, certo? Mas agora vamos para os áudios dos amigos das escutas realizadas essa semana. Vamos também ter de início a chamada na rádio Palavra Alegre, que está transmitindo 2 horas diárias nesse ano de 2022, na frequência de 9.765 kHz, das 18 às 21 horas UTC. Ok, amigos? Perdão, das 21 às 23 horas UTC. Em sequência teremos o áudio do Fábio Moreira, lá de Minas Gerais, que ele ouviu a Rádio Nacional de Brasília em 980 kHz, dia 10 de maio, às 0 horas 24 UTC. Também o Kleber Valente, do Canto do Buriti, no Piauí, ouviu em 9.975 kHz a Rádio Cavó, que é a Voz da Esperança, dia 9 de maio, ou seja, no último domingo, às 0 horas 16 UTC. Também o Rafael Rosa, do Rio de Janeiro, ele ouviu a Rádio Marshall em 15.750 kHz, também dia 9, às 11h12 UTC. O Roberto Batista, de Minas Gerais, ouviu a Voz Missionária em 9.665 kHz em português, às 11h10 UTC, no último dia 11 de maio. E o Erlen, do Espírito Santo, ouviu a BBC de Londres em 11.810 kHz, no idioma inglês, às 20h16 UTC, também dia 11 de maio. E outra emissão também que o nosso amigo Erlen mandou é que ele ouviu a Voz Alegre em 6.180 kHz, em idioma espanhol, às 2h38 UTC, no último dia 9 de maio. Então vamos ouvir as escutas, tendo início aí a chamada na rádio Palavra Alegre. Porque você merece. Melhor programação. Porque você merece. Olá, ouvinte da rádio Palavra Alegre. O que já era bom, ficou ainda melhor. É isso mesmo. A rádio Palavra Alegre, que contava com 1 hora diária, agora passa a ter 2 horas de programação em português. Anote aí os nossos horários. Todos os dias, das 21 às 23 horas, tempo universal. 18 às 20 horas, horário de Brasília. Na frequência de 9.765 kHz em 31 metros. Fale conosco. Contato @palavraalegre.com.br. Visite-nos palavraalegre.com.br. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Na fazenda mangabeira, minha sogra no terreiro de folha de bananeira, e o lanche da moçada era biscoito na pineira, uma sanfona chonada no arrastada e rancheira. A morena no E às vezes do Brasil são 21 horas, mais 20 minutos no Eu de Cá, você de lá. Agora tem moda e moda boa. Melhor programação, o que você merece. Transmite su programación en idioma portugués de las 0 horas hasta las 0 horas. En 9.820 kHz. Para encontrar RBC de Goiás, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 4.985 y 11.815 kHz. Radio Nacional de Amazônia, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC y 3.580 y 11.780 kHz.
Essa é a sua rádio. Ligada em você. और गूगल प्ले स्टोर से मशाल रेडियो लिखे और वीडियो ही डाउनलोड करो। मशाल रेडियो .com लिखे MASHAL डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम खुशालो से संगे कास्ते जोड़ी alhamdulillah melhor programação porque você merece. Missionário. 30 metros e 49 metros. Essa rádio é uma bênção. RBM, a rádio dos milhões missionários da última hora. Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Essa é a sua rádio. Ligada em você. It's a devastating loss for those of us who knew her, but that's the thing, is that everybody felt like they knew her because she was in every home. Journalist Dalia Hattuka, a good friend and former colleague of Shireen Abu Akleh, speaking to us from Jordan. Well, NewsHour's Tim Franks is in Jerusalem at the moment. I spoke to him shortly before we came on the air. What are the Israeli authorities saying about the incident tonight? Well, I think there's been a bit of a change of tone, James. Earlier on in the day, the Israeli Prime Minister put out a statement saying, according to the information we've gathered, it appears likely that armed Palestinians were responsible. Porque você merece. De la vida misma, el que la creó, el que la sostiene, el que la hace posible. Usted, mi amigo, y yo, nosotros podemos estar ajenos, lejos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esto es lo que ha sucedido en la vida de muchas personas hoy día, que tenemos el entendimiento entenebrecido porque no hemos sido iluminados. No hemos recibido la revelación divina que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús, porque en Él estaba la vida, aunque los hombres no han conocido esa vida. La verdad es que la vida verdadera, la vida real, la vida que tiene significado verdadero, esa vida se encuentra exclusivamente de la vida misma, el que la creó, el que la... Bom, amigos, acabamos de ouvir aí a escuta do nosso amigo Erlen, lá do Espírito Santo, da rádio A Voz Alegre, em 6.180 kHz, em idioma espanhol. Agora vamos aos logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, que realizou várias escutas esta semana. Ok? Então ele ouviu no último dia 10 de maio, com transmissões direto da China, em 9.880 kHz, a Rádio Internacional da China, em idioma Esperanto, com o SIMPO 45544. Ele ouviu com transmissão lá da Cuba, em 15.230 kHz, também dia 10 de maio, das 23h13 às 23h27 UTC, a Rádio Havana Cuba, em idioma espanhol, com o SIMPO 45544. Só reformulando que a escuta da Rádio Internacional da China foi realizada das 22h44 às 22h57 UTC, ok? Então, com transmissão também de Cuba em 15.730 kHz, também dia 10 de maio, das 23 às 23h10 UTC, a Rádio Havana Cuba em língua crioula, com SIMPO 35533. Também em 15.730 kHz, também 10 de maio, das 23h29 às 23h39, ouviu a Rádio Havana Cuba, em idioma português, com SIMPO 35422. Com transmissão direto da França,
em 7.425 kHz, também dia 10 de maio, das 20h35 às 20h45, ele ouviu a NHK World Japan em idioma francês, com o SINPO 45544. Com transmissão direto do Japão, ele ouviu em 11.625 kHz, também dia 10 de maio, das 20h24 às 20h34 UTC, a NHK World Japan em idioma japonês, com o SINPO 45544. Ele também ouviu direto da Coreia do Norte em 9.425 kHz, também dia 10 de maio, das 20h11 às 20h23 UTC, a Voz da Coreia em idioma coreano, com o SINPO 35422, também em 13.760 kHz, das 20 às 20h10 UTC, a Voz da Coreia em idioma francês, com SINPO 45544. E por fim, com transmissão direta dos Estados Unidos, ele ouviu em 15.570 kHz, 10 de maio, das 23h41 às 23h50 hora UTC, a WRMU, a Rádio Miami Internacional, a Brother Star de Okeechobee, ele viu em idioma inglês, com SINPO 45533. Nas escutas, lá de Cabedelo, na Paraíba, ele ouviu com o Texan S2000 e a antena Sony AN71. Bom, amigos, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, já passamos aí alguns minutinhos, mas desejando a todos um excelente fim de semana, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixa Clube Sem Fronteiras. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.